aí, pessoal, mais uma terça-feira, então eu tô aqui para falar de futebol feminino e hoje eu tenho várias questões para trazer para vocês, vários assuntos. Depois da Copa do Mundo Feminina, tiveram várias trocas lá na CBF. Eu vou trazer todas essas mudanças para vocês, como aconteceu todo esse processo, quem saiu, quem ficou. Vou trazer também, claro, sobre as gurias coloradas, porque falta exatamente um mês para a estreia da Libertadores Feminina, que começa no dia 5 de outubro. E o Internacional trouxe um pacotão de reforços. Então fica até o final desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e não se esquece de se inscrever também na KTO. KTO, acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilize o promo code INFERNO e ganhe 20% de free bet. E já vou passar a dica para vocês. Pode apostar no Corinthians lá na final do Campeonato Brasileiro, viu? Porque apesar de a Ferroviária estar muito bem, ter um time coletivo muito bom, ainda acho que o Corinthians tem um time superior, vai acabar levando esse Brasileirão mais uma vez. Eu vou começar pelas gurias coloradas, porque falta exatamente um mês para Libertadores Feminina, que começa no dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro até o dia 21 de outubro, na Colômbia, né, em Cali e em Bogotá, vão acontecer aí os Jogos da Libertadores. A Libertadores Feminina, ela reúne 16 clubes apenas. Nessa edição teremos 3 brasileiros, Palmeiras, atual campeão, Corinthians e Internacional classificados pelo Brasileirão do ano passado. E são 4 clubes, 4 grupos diferentes, né? E os 2 primeiros colocados se classificam e se enfrentam em mata-matas de jogo único para daí sim buscar a grande final. A premiação para o campeão é de 9 milhões de reais, vice-campeão em torno de 3 milhões de reais e o terceiro colocado ganha em torno de 1,3 milhão de reais. E o Inter pode sim ser campeão, viu? Essa é a minha análise, né? Eu acho que o Inter seria um grande sonho aí, tanto das jogadoras, né? Eu falei já com a Bruna Benítez sobre isso, ela disse, ó, Libertadores da América é sim o nosso grande objetivo do ano. Por quê? Porque é um tiro curto, é um torneio que tu pode estar bem o ano inteiro, se não estiver bem naqueles 20 dias, né? Não chega nem a dar 20 dias. Se não estiver bem naqueles 15 dias, não adianta nada. E a mesma coisa ao contrário, o Inter talvez não tenha tido grandes desempenhos nessa temporada, mas se tiver grandes desempenhos durante essas 2 semanas, pode sim trazer a Libertadores da América para casa. E para isso, o Inter trouxe um pacotão de reforços. Já foram 5 atletas apresentadas pelo Internacional. A gente teve a Júlia Giovana, a famosa GG, que é uma atleta de base ainda, 19 anos, do São Paulo, né? Ela chega do tricolor paulista para agregar aí no Internacional. Ela é meia, se destacou no Brasileirão Sub-20, então vem, né, ela não teve muitas oportunidades por lá, acabou escolhendo vir jogar no Inter. Tem também a Letícia que também é nova, né, ela tem 21 anos, veio do Bragantino por empréstimo até o final do ano, é realmente para jogar a Libertadores e o Gauchão nessa reta final de temporada. E ela que venceu o Sul-Americano de 2022 com a seleção de base. Então é uma atleta que já tem, né, essa experiência de seleção brasileira, acho muito importante. E sim, já teve certo destaque também, né, lá no Bragantino. Tem também a Sol, mais uma atacante, ela que já tem 24 anos, já foi artilheira do Campeonato Baiano, foi vice-artilheira também da Série A2 do ano passado pelo Atlético Paranaense e acabou sendo transferida para o Fluminense. No Fluminense, ela foi vice-campeã da Série A2 desse ano, assim como a Lohane, que é lateral direita, de 19 anos, que também está vindo. E aí, para mim, o grande reforço dessas 5 que foram apresentados, a Taine, também estava no Fluminense, mas ela que já é uma jogadora um pouco mais experiente, né? Ela já esteve na Ferroviária lá em 2014, 2015, quando a Ferroviária foi campeã brasileira, foi vice da Copa do Brasil, foi campeã da América, então ela já tem esse grande currículo junto com ela. É importante ter, né, uma jogadora experiente aí. Eu acho que a gente estava precisando também, estava com uma certa carência nas laterais, então o Internacional diagnosticou isso, trouxe lateral direita, lateral esquerda, acho que vão ser bem importantes. E aí, quem mais pode surgir no Inter? Gabi Soares. Gabi Soares, atacante do Real Brasília, né, se destacou muito por lá e vem se destacando já há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Pode sim pintar no Internacional. Isso porque o Inter já tinha demonstrado interesse, já tinha inclusive aberto negociações com o empresário dela. Mas 2, 3 meses atrás, quando eu conversei com ele, ele disse que sim, o Inter tinha interesse, porém as coisas não tinham andado por algumas questões e que naquele momento ela ia preferir ficar no Real Brasília. Acontece que hoje a Gabi Soares postou uma despedida da atual equipe
Então pode sim pintar no Internacional, e aí para mim seria o grande reforço do Inter para essa competição que é a Libertadores, porque é uma jogadora muito volátil dentro do campo, muito dinâmica, né? Ela corre muito, ela finaliza muito, tem grande poder assim de finalização, chuta bem, tá sempre metendo gol. Eu acho que ia ajudar muito o Internacional. Espero que o Inter consiga trazer a atleta, e a tendência é que sim, ela venha ou pro Inter ou vá para o Palmeiras para essa disputa da Libertadores. O Inter aí começando, né? Continuando o seu preparo para essa competição, que é a competição mais importante do ano. E agora vamos falar de seleção brasileira, porque depois da Copa várias mudanças foram anunciadas. Foi tudo anunciado de uma maneira meio esquisita, digamos assim, né? Os profissionais começaram a anunciar sua saída, seus desligamentos da seleção brasileira feminina, e aí do nada, né, a CBF postou uma nota ali, ó, hoje vai acontecer o anúncio oficial do novo técnico, nova comissão. A gente tem essas 3 opções aqui, né? As 3 opções, no caso, eram Rosana Augusto, Emily Lima e Arthur Elias, né? E foi tudo meio esquisito, digamos assim. Foi convocada ali uma coletiva de última hora, né? A coletiva foi às 3 da tarde, o anúncio de que haveria coletiva foi às 10 horas da manhã, não deu para muita gente se organizar para ir lá perguntar, mas aconteceu, e sim, a gente tem novo técnico na seleção brasileira feminina, o novo técnico Arthur Elias. A técnica Pia acabou sendo demitida depois de um desempenho, digamos, abaixo do esperado, né? E foi sim abaixo do esperado na Copa do Mundo. Eu particularmente esperava o Brasil até umas quartas de final, e o Brasil não conseguiu passar da fase de grupos. E muito se deu pela Pia. Não só pela convocação dela, que a gente viu alguns nomes que de repente não precisavam estar ali, alguns nomes que faltaram, mas sim pela questão de dinâmica de jogo. Faltou dinâmica, faltou criatividade, faltou uma peça a mais de repente, né, para fazer uma grande diferença ali contra a Jamaica. Então a Pia acabou sendo demitida. Junto com ela acabou saindo a preparadora física, a Ivy Casagrande, que daí para mim foi um erro da CBF. A Ivy vinha fazendo um bom trabalho, a gente viu uma grande evolução do preparo físico das atletas, principalmente aí agora na Copa, a gente pôde notar isso. E também acabou saindo um cara que aí eu fiquei muito chateada com a saída dele, o Jonas Urias, técnico da seleção sub-20, anunciou seu desligamento também. E ele disse que inexplicável, né? Não souberam muito dar um motivo para ele, mas é um cara que já tinha entrosamento com as atletas, que sabia muito bem o time que montar. Ele chegou em 3º lugar, né? Ganhou a medalha de bronze no Mundial ano passado. E o time tinha uma dinâmica de jogo, já tinha um estilo de jogo, as atletas evoluíam muito com ele, eram grandes destaques das suas equipes, as convocações não tinha nome para tirar e pôr, eram sempre perfeitas em lista. Então, assim, não gostei da saída do Jonas Urias. E também tivemos a saída da Ana Lorena, a coordenadora da seleção. Maiara Bordim também acabou saindo, né? Ela que ajudava ali também a Pia. Então a gente teve várias trocas. Quem foi no lugar? Arthur Elias. E aí Arthur Elias para mim é um grande acerto sim da CBF. Gosto muito do técnico, multicampeão, conhece muito bem as atletas, já tem também um estilo meio definido. É um cara que varia bastante os esquemas dele, né? E para mim essa questão de ser multicampeão aqui no Brasil faz muita diferença. Ele conhece futebol brasileiro, então gosto muito dessa ideia. E lembrando que o Arthur Elias, ele não vai deixar o Corinthians agora, ele vai esperar acabar o Brasileirão e vai também esperar acabar a participação do Corinthians na Copa Libertadores para assumir só a seleção. Por enquanto vai acabar ficando com as duas, né? Tanto com a seleção quanto com o time do Corinthians feminino. E já saiu a primeira convocação, mas antes de trazer essa convocação, vou lembrar vocês de apostar lá na KTO, apostem lá no Corinthians aí, é a minha dica para vocês, apostar no Corinthians para ser campeão do Brasileirão mais uma vez. E o Jonas Urias, que acabou saindo, deu lugar para Rosana Augusto. Gosto muito do estilo da Rosana Augusto, gosto do trabalho dela, estava muito bem lá no Red Bull Bragantino, mas pela questão de ter saído o Jonas, eu fiquei chateada com a situação. Mas vou trazer para vocês então as convocadas para a gente falar um pouquinho sobre isso. Goleiras: a Lelê, Luciana, Camila e Kemily. Defensoras: Rafaele, Tainara, Kathleen, Antônia, Tamires, Yasmin, Bruninha e Catiúcia. Meias: Ari Borges, Luana, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Brena.
Atacantes: Caroline, Debinha, Bia Zanerato, Geise, Nicole, Gabi Portilho, Jennifer, Eudmila, Amanda, Adriana, Marta e Cristiane. E aí vou destacar alguns nomes, claro. Cristiane está de volta à seleção brasileira. Ela que não foi convocada praticamente com a Pia, né? E se tinha muito essa questão, por que a Cristiane não vai, sendo que a Cristiane estava sendo artilheira aí do Campeonato Brasileiro ainda esse ano. É uma jogadora que, por exemplo, pode chegar numa Copa, tem um poder de cabeceio que nenhuma outra jogadora tem, né? E foi um dos grandes motivos do pessoal também ficar com o pé atrás com a Pia, várias vezes. Mas sim, a Cristiane está convocada de novo, eu gostei muito dessa convocação, acho que ainda é uma jogadora que rende bastante e ela merece uma despedida da seleção brasileira, sem dúvida alguma, ela merece. E ver ela jogar com a Marta de novo vai ser lindo demais. Outras duas jogadoras que daí eu destaco que eu acho que eu não levaria, né, a Catiúcia do Corinthians e também não levaria a Amanda do Palmeiras. Acho que são boas jogadoras, mas não vejo elas com potencial de seleção brasileira. Quem, pra mim, faltou? A Lauren, a zagueira Lauren, pra mim, senti muita falta dela aí na seleção. Não entendi ela não ser levada, ela fez uma Copa muito boa, né? Foi super consistente ali na Copa, super jovem. Merecia, sim, uma oportunidade com o Arthur Elias, pra mim foi o nome que realmente ele deixou a desejar aí, foi nela. Gostei das oportunidades ali pra Jennifer, acho que é importante. Pra Brena também, já tá tentando cavar essa vaguinha dela há algum tempo, mas senti muita falta, sim, da Lauren ali na zaga. Outra jogadora que eu acho que podia ter uma oportunidade é a Gabi Barbieri, goleira do Internacional, mas acho que ela ainda tem um grande futuro aí pela frente na seleção. Bom, gente, por esse vídeo é só, né? Trouxe aí bastante sobre a seleção feminina, trouxe também sobre os novos reforços das gurias coloradas, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Terça que vem eu tô de volta para falar mais uma vez de futebol feminino, sempre aqui na Rádio Inferno, com o apoio da KTO. Acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilize o promo code INFERNO e ganhe 20% de free bet. Deixa o teu like e até o próximo vídeo.